Muito bem, retornamos com o Panorama Esportivo ao vivo pela Central de Imprensa das Federações Esportivas de Santa Catarina. Estamos entrando na terceira semana deste projeto inovador e alternativo de divulgação das ações esportivas em nosso estado. Estamos aqui situados no complexo da FESPORT, na sede das federações esportivas, ao lado de várias sedes de federações esportivas e também ao lado da Fundação Catarinense de Esporte, a FESPORT, autarquia do governo do estado de Santa Catarina, responsável pela promoção do esporte, principalmente o esporte de rendimento anualmente. Por falar em FESPORT, quando a gente fala em rendimento, a gente quer ver Florianópolis no alto do pódio. Sim. Que perspectivas nós temos este ano para que Florianópolis retome a sua, quem sabe, hegemonia ou o lugar mais alto do pódio, como foi na última década, com certa frequência? Bem, a nossa ideia agora para 2015, 2016, principalmente 2015, a gente manter entre as 3 primeiras colocações, né? Como eu te falei, a gente está reestruturando algumas modalidades que foram perdidas e dão muito pulso. Vamos falar de modalidades perdidas e reestruturá-las? Que atenção está sendo dada para o remo da capital? Bem, o remo, eu posso falar... Está abandonado, né, convenhamos, né? O remo, assim, eu fui remador, na verdade eu fui timoneiro. Eu fui Martinelli, do Riachuelo, Clube Náutico Francisco Martinelli, por 3 anos. Tive uma história assim pequena no remo, mas fiz grandes amigos lá. O remo é uma modalidade que faz parte da história de Florianópolis, né? Foi maior do que o futebol. Chegou antes do futebol, vai completar 100 anos esse ano. O Martinelli completa 100 anos esse ano. Na década de 90, nos 2000, a gente teve muito atleta na seleção brasileira. Hoje um dos grandes atletas... Você remou junto com o Macarrão, com o Aquino, com o irmão do Fernando Scherer, o Marcelo Scherer. Quem mais que tinha ali? Deixa eu lembrar. Teve dois que foram para a Olimpíada, inclusive. Sim, o Alexandre e o Altair Soares. O Altair Werner, né? O Werner. O Alexandre Werner, a gente foi campeão sul-americano 2Com no Peru. Foi o único título júnior que a gente tem em 2Com. 2Com barco não existe mais. Sim. Eu era timoneiro, pesava 45 quilos. E lá na frente, lá isso, só exatamente, com trombeta, que era o nosso técnico. Exatamente. Então, está trabalhando o trombeta ainda? Sim, ele está no Lagoa Yacht Club, no LIC. Então, assim, o remo ele passou por esse processo, né? Hoje a gente tem ainda em Santa Catarina o maior polo brasileiro de exportação de atletas. Exportação, quando eu digo desse estado para outros estados dentro do Brasil, a gente tem atletas aqui ainda que fazem parte da seleção brasileira. A base da seleção brasileira veio do Martinelli, do Aldo Luiz. Ainda tem muita gente no Grêmio, na Náutico União, no Botafogo, no Flamengo. Uma grande prova disso é a Fabiana Beltrame, recentemente. Beltrame, né? A única campeã mundial do Brasil, né? E ela é aqui de Santa Catarina. O remo hoje ele passa por uma reestruturação. Alguns clubes, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu converso bastante com o Aquino, que é o presidente da federação. A passarela da ponte, ela foi terminada antes, então ela não cruza a rodovia que passa ali por baixo, então tem uma dificuldade muito grande das crianças se deslocarem para o remo hoje, porque aqui é uma pista de alta velocidade. Na época quando eu remava, ele não tinha o elevado, então tu conseguia... É uma dificuldade tremenda para atravessar aquela via. Então hoje eles passam uma dificuldade muito grande, por incrível que pareça, de ter crianças para participarem do remo. Hoje eles têm uma estrutura razoável, o Martinelli ainda tem uma estrutura um pouco mais avançada, mas o Aldo Luiz também tem uma equipe de base muito boa, de para-atletas muito boa. A fundação é parceira total dos remos de Florianópolis. A gente tem um investimento anual em todos eles. Somos campeões do JASC constantemente. Só existe o JASC por causa de Florianópolis, porque a gente faz um trabalho muito forte. Então, assim, a gente precisa desse resgate que vai além da questão da fundação, que é essa questão esportiva de trazer as crianças de volta ao esporte. A gente tem uma dificuldade muito grande, Júlio, hoje, em algumas modalidades. A ginástica artística também é assim, de resgatar as crianças no esporte, né? Hoje a gente tem muitas facilidades, as crianças ficam em casa, tem a questão da mobilidade, a dificuldade de o pai levar. Então algumas modalidades como o remo, a ginástica artística, ela está perdendo a base, a iniciação. Então Onde é que está concentrado? Onde é que está concentrada a preparação do atletismo de vocês, da Fundação Municipal? Então, quando o professor Chiquinho, e eu fazia parte desse processo, porque eu era o diretor de esporte da Fundação Municipal de Esporte, então a gente estava junto nisso.
O atletismo praticamente ele tinha terminado, assim, ele estava um nível muito pequeno. Hoje a gente está tentando resgatar junto à Universidade do Estado de Santa Catarina, né? O professor Otimar, que trabalha com a gente, ele tem alguns dois... Welsh, né? Isso, tem um professor Diego que trabalha junto com ele, a gente faz o resgate dentro da universidade. Existe agora a finalização da pista da UFSC, a gente vai entrar em sintética. Contato, exatamente, que é uma pista de referência no Brasil. Eu sempre falo, a gente tem 2 pistas de kart, uma a 8 km da outra, e não tinha nenhuma pista de atletismo oficial dentro da cidade, né? Lamentável. São os contrapontos que a gente tem dentro do esporte. Mas hoje o professor Otimar faz, a gente está fazendo um resgate das categorias de base, a gente tem poucos resultados e ainda inexpressivos, a gente precisa fortalecer isso. Gostaríamos de finalizar essa gestão com uma resposta principalmente na ULESC, nos joguinhos, né, que ainda tem uma deficiência muito grande. E a gente está numa cidade, num país onde vai sediar Olimpíadas, e o atletismo de Florianópolis precisa ser resgatado com urgência, né? No último ano, eu não sei se foi por questões de falta de investimento ou de recursos, muitos atletas de Florianópolis migraram para outros municípios. Foi o caso do taekwondo, também, se eu não me engano, uma turma do judô, e parece que deixaram Florianópolis, foram representar outros municípios. O taekwondo em grande quantidade. Esses convênios com estes clubes, estas federações estão sendo retomados para que esta situação não se repita em 2015? Exatamente, assim, na verdade a gente, um dos legados que a gente precisa deixar nessa gestão também é a questão do Bolsa Atleta, que a gente está desenvolvendo, né? Que não saiu do papel ainda, não, né? Saiu do papel. A gente tem uma lei de 2012, mas ela ficou inaplicável, ela precisa ser corrigida. Ela chegou a ir para a Câmara de Vereadores, isso, virou uma concha de retalhos, aí voltou para o prefeito, vetou algumas coisas, e daí a Câmara derrubou o veto do prefeito. Foi um rolo tremendo. Existe uma comissão, ela ficou com uma aplicabilidade muito baixa, assim, né? A gestão não consegue aplicar a lei. Então Florianópolis, além dessas dificuldades, ela ficou um pouco abaixo em relação às outras cidades, como por exemplo São José, das questões legais relacionadas ao esporte. O que acontece hoje é que para a Fundação Municipal de Esporte repassar valores é através de convênios, né? E quando tem o Bolsa Atleta ou o Bolsa Técnico, tu passa direto com o atleta, então tu não tem intermediário nenhum na relação. Então, amparado pela lei, né? Amparado pela lei, a relação fica muito mais direta, né? A gente tem que princípios éticos facilitadores, e tu tem um período de pagamento que fica em torno de 10 a 11 meses. Hoje, sabe que a realidade, assim, a prefeitura ela tem prazos que a gente precisa iniciar e finalizar. Então, no início do ano, a gente precisa ver de questões de PTU, a questão de receita, então a gente demora um pouco para finalizar. Isso está acontecendo esse ano também, né? A gente demora um pouquinho para iniciar o processo. E aí o atleta que tem outra oportunidade aqui perto de Florianópolis, ele acaba cedendo e indo para outro lugar. Isso aconteceu em outras oportunidades, e a gente precisa modificar principalmente a lei para a gente ter essa resposta o quanto antes e não perder, né? Porque tu imagina, Júlio, para um técnico que forma um atleta, como acontece na Maria Helena ou o professor Oscar, com 6, 7 anos de idade, aí com 15 anos de idade, quando o atleta já está começando a ter um rendimento, ele por 100, 150 reais, ou um passe que ele consiga, ele se transfere para outra cidade. Então é frustrante para o técnico e frustrante para a fundação também. Não sei se você tem conhecimento, mas uma das importantes decisões nesse início de ano, não sei se aconteceu no final do ano passado ou foi homologado no início desse ano, de que foi aprovada uma lei na Câmara de Vereadores que condiciona a ocupação dos cargos dentro da Fundação Municipal de Esportes a profissionais de educação física. Os cargos têm que ser preenchidos, isso é uma lei, né, aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito, que os cargos dentro da Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis têm que ser preenchidos por profissionais de educação física. E você, como profissional de educação física, sabe da importância que é gente trabalhando, falando a mesma língua dentro de um ambiente como aquele. Sim, o Marino, ele toca bastante nessa tecla, né, que ele é do CREF, ele tem uma força bastante grande. A gente está também tentando fazer um organograma da Fundação Municipal de Esportes, para a gente dar a oportunidade do profissional de educação física ser um funcionário efetivo. A gente está fazendo isso junto à administração, para a gente deixar um legado de pessoas realmente relacionadas aos esportes que possam trabalhar dentro da fundação, né? A gente precisa de pessoas com esse vínculo. A gente sabe que é uma especificidade muito grande. Você tem torneios, você tem questões
metodológicas que serem trabalhadas, e a gente a fundação abdicou um pouco desse aspecto, de trabalhar a iniciação, como é que tu vai trabalhar esse processo inicial na criança, né? Porque às vezes a Fundação Municipal de Esporte, eu falo, o superintendente parece ser o superintendente da Caixa Econômica, a gente fala só de dinheiro, mas não fala do que a fundação precisa falar, que é justamente a promoção do esporte, né? A nossa é organizar e promover o esporte. Então, a gente quer esse resgate também, Júlia, uma coisa importante assim, a gente tem técnicos de excelência dentro da fundação e a gente precisa dessas pessoas envolvidas junto com a gente. Então a gente gostaria de unir mais esse pessoal que tem essa vocação para fazer o esporte em Florianópolis. Você está preparado para encarar todos esses desafios? Você, imagino que na condição, você atuava em que condição, diretor? Diretor de esportes da fundação. Diretor de esportes, mas tinha uma relação muito próxima com o superintendente, sim, enfim, sabia das coisas que tinham que ser feitas e tudo mais. E o bicho é maior do que você imaginava? Não sei se esse é o termo bicho, né? É mais cabeludo, podemos assim dizer? Eu sou pai, eu tenho 3 filhos, né? A gente tem uma família e a gente tem que... Hoje o pai ele é partícipe na formação das crianças. E claro que quando vem uma oportunidade dessa, eu acho que a oportunidade é única na minha vida, porque exatamente. Tu vai transformar, né? Tu vai transformar a vida de várias pessoas e isso eu acho que é um legado muito importante para mim como ser humano. Claro que dá uma insegurança grande. Nos últimos 10 dias eu acho que eu estou dormindo umas 4 horas por noite e acordando às 6 e dormindo à meia-noite, né? Mas eu acho que é um processo natural, as coisas... uma coisa que a gente conversou bastante dentro da fundação, junto com o pessoal, a gente fazer com que a fundação seja competente, a gente consiga dar resposta para os munícipes de Florianópolis daquilo que ela coloca na gente, porque todo o dinheiro que está lá dentro são das pessoas de Florianópolis, né? E eu acho que é uma oportunidade única na minha vida e com certeza eu acho que o tempo vai mostrar se eu estou preparado ou não, mas eu tenho toda a vontade de fazer realmente algo importante para o Explore Florianópolis. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a pergunta que não quer calar. Vamos ver como é que ele se sai. O prefeito César Souza Júnior gosta de esporte? Daqui a pouco, após o intervalo.